Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Na nossa abertura, os gols da vitória santista sobre o Guarani por 3-0 em outra tarde inspirada do mais novo menino da Vila, o Neymar. A semana promete grandes emoções. O Corinthians na quarta e o Santos na quinta decidirão contra o Emelec e o Bolívar vagas nas quartas de final da Libertadores. Pela Copa do Brasil, o São Paulo terá de vencer a Ponte Preta, já que perdeu o primeiro jogo por 1-0. E o Palmeiras terá a missão de manter a vantagem que conseguiu no jogo de ida ao vencer o Paraná por 2-1. Paraná, que é dirigido por um velho conhecido de santistas, são paulinos e principalmente dos corintianos e que gentilmente aceitou o convite para participar deste Cartão Verde com a gente. Estou falando do ex-meia e agora treinador Ricardinho, que você verá aí na sequência. Para falar sobre tudo isso, sem esquecer jamais que o futebol pede sempre que se fale também da vida, aqui ao meu lado, Vitor Birner, que você verá na sequência também, e na outra ponta, Celso Zelt. Boa noite a todos, valeu Celso, Vitor, Ricardinho, muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Como é que tem sido a sede aí nessa... Vocês chegaram quando aqui a São Paulo? Bom, boa noite a todos, prazer estar aqui participando há muito tempo já, né, do Cartão Verde, como atleta e hoje como treinador. Quem diria, hein, Ricardinho? Quem diria, mas tá prazeroso, tá legal. Nós chegamos ontem à noite, né? Com direito a treino na tarde de hoje? Com direito a treino hoje, né, para o jogo de amanhã. E viemos direto de Foz do Iguaçu, né, já que nós estamos com os jogos da Série Prata, da Série B do Campeonato Estadual lá. Então, a semana passada tivemos 3 jogos e aí jogamos domingo em Cascavel, depois fomos a Foz do Iguaçu para pegar o voo para São Paulo, chegamos ontem à noite. E nesse caminho, nessa coisa, nessa estada em São Paulo, muita gente vem falar contigo de outros tempos, Ricardinho, porque a sua figura é marcante no futebol paulista. Sem dúvida. Incrivelmente, você vai enfrentar o único time grande de São Paulo que você não vestiu a camisa. Exatamente, que eu não atuei. Mas, sem dúvida, principalmente os corintianos, né? Aqui em São Paulo, sempre quando encontra, né? Lembra, isso gratifica, né? Porque é lógico que as pessoas sempre lembram coisas boas, né? Isso é normal, né? E o torcedor lembra muito, né? E isso me deixa satisfeito, porque durante a minha carreira eu pude realizar tudo aquilo que eu quis, né? Pude conquistar aquilo que foi possível, né? E encerrei a minha carreira no final do ano satisfeito de tudo que eu pude conquistar e que eu pude fazer pelo futebol. O Paraná nasceu da fusão do Colorado com o Pinheiros, isso no final de 1989. Teve como primeiro treinador uma figura muito respeitada quando se fala de futebol, o Rubens Minelli, que foi o treinador que te revelou, Ricardinho? Na verdade, quem me revelou foi o seu Tacílio Gonçalves, né? O Chapinha, que também foi técnico do Palmeiras, né? Aqui. Primeiro técnico do Palmeiras Parmalat, se não me engano, né? Mas o seu Rubens Minelli, que aliás, se estiver assistindo, um grande abraço para ele e para o Otacílio, foram 2 treinadores que me ajudaram muito, principalmente no início da minha carreira, sabe? O seu Minelli com a experiência dele, com aquela tranquilidade dele, que parece que ele não está, vamos dizer assim, né? Você tem um pouco disso também, né? Já me falaram isso já, que parece que ele tem o comando sem precisar, vamos dizer assim, aumentar o tom de voz dele ou de repente fazer um gesto, ou, sabe, ele tinha o comando, era impressionante a maneira com que ele conduzia. Eu vou te falar uma coisa, ele não só está vendo o programa, como ele vai conversar com a gente agora, porque a gente gosta de história aqui e queria resgatar um pouco isso. Boa noite, Minelli, tudo bem aí? Tudo bem, boa noite, é um prazer falar com vocês, principalmente agora que eu estou ouvindo o novo treinador de futebol. Leva jeito para coisa, Minelli? O Ricardo, e eu acho que ele vai ter muito sucesso por aquilo que ele representa como gente e por aquele que ele conseguiu amealhar de conhecimento sobre o futebol. Existe até onde vai a verdade nessa história de que o bom jogador, o cara de muito talento, quando vira treinador, sofre, Minelli, porque quer ver os comandados fazerem tudo aquilo que ele conseguia fazer. Até onde é verdade isso? Eu sempre achei o seguinte: cada pessoa tem uma maneira de trabalhar, cada pessoa tem uma maneira de pensar, de agir, né? Então, isso depende, independente do conhecimento que ele possa ter na profissão que ele exerce. Então, eu tenho certeza absoluta que se o Ricardinho for fazer como treinador de futebol
a postura que ele teve como jogador de futebol, ele vai ter um sucesso muito grande. Há quanto tempo você não fala com o Minelli, Ricardo? Muito tempo. A última vez foi por telefone e isso até certo ponto não um erro, sabe, mas uma situação que eu sempre me cobrei muito, porque o seu Minelli sempre foi uma pessoa que eu estimei, um profissional que eu estimei, que me ajudou muito. Vocês estão me proporcionando um momento muito legal, porque foi a primeira vez como treinador que eu tenho esse contato com ele. E também os elogios vindo de um profissional, né, de um vencedor, de um técnico, né, conceituado como ele, me deixa muito feliz. O Bi Ribeiro, que está comandando o programa lá em cima, ele que teve a sacada, e quando a gente viu que a história estava trançada desse jeito, a gente não quis perder a oportunidade de fazer isso. Inclusive, se quiser aproveitar e pedir alguma dica para o Minelli, também pode, viu, Ricardo? Seu Rubens, prazer falar com o senhor. O prazer é meu, Ricardo. Embora a gente esteja distante, eu tenho acompanhado essa sua pequena carreira e sei muito bem até onde você vai poder chegar. Obrigado, senhor Rubens, obrigado. O senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor, sempre tive, né? Sempre, todas as vezes, e vou fazer de novo. Gosto sempre de agradecer não só as oportunidades, mas principalmente o que ele me ajudou. Então, mais uma vez, muito obrigado, porque fez parte de um momento, aquele momento de jovem, sabe? Homem, jovem, adolescente, que você precisa ter pessoas competentes e referências para que você possa crescer, né? E o seu Rubens, ele pegou um momento da minha carreira desse jeito, né? De afirmação, de às vezes deslumbramento, né? Como todo garoto tem. Então ele me ajudou muito e eu tenho o maior prazer em encontrá-lo sempre, falar com ele. Muito obrigado, senhor Rubens, muito obrigado. Olha, Ricardo, você não precisaria agradecer nada, porque você foi merecedor de tudo aquilo que a gente procurou fazer por você, porque você demonstrava com as suas atitudes, com a sua postura, com a sua maneira de ser, e principalmente com o seu futebol, que você teria um futuro muito grande, e você teve um futuro muito grande como jogador de futebol. Você, acredito, tenha alcançado todos os degraus que a escada permitiram na profissão de jogador, e tenho certeza absoluta que esse caminho você vai fazer também como treinador, porque o caráter teu é um caráter de quem vai ser vencedor. Seu Rubens Minelli, pouca gente lembra, mas também um dia trocou a carreira de jogador pela de treinador, porque ele jogava no glorioso Clube Atlético Ipiranga. Seu Rubens Minelli, meu pai, lembra do senhor jogando no Ipiranga? E como é essa transição, seu Rubens? O que o senhor pode passar para o Ricardinho dessa história de sair do gramado para treinador? Bom, eu fui um jogador de futebol mediano, eu não fui um craque como o Ricardinho foi. Eu não atingi a seleção brasileira como ele atingiu e a notabilidade que ele conseguiu como craque de futebol. Mas o problema, ele já percebeu isso, são dois horizontes completamente diferentes. Você vê uma coisa no futebol quando você está dentro do campo, e você vê uma coisa completamente diferente quando você vê o futebol fora do campo. E essa transição eu acredito que já tenha passado. Mas, de qualquer maneira, realmente, a transição não acontece assim momentaneamente. A experiência vai fazer com que ele realmente vá galgar os degraus suficientes para ter sucesso na profissão. Uma pergunta para o Sr. Rubens Minelli. Foi o primeiro tricampeão brasileiro e eu me lembro, quando criança, das críticas que algumas pessoas faziam, porque o Minelli era considerado um técnico defensivista, né? Não era um retranqueiro, mas era um técnico que priorizava a defesa. Não tem porque o futebol brasileiro era muito mais técnico, muito mais ofensivo. Nós tivemos outro tricampeão brasileiro, né? 3 títulos seguidos, o Muricy, jogando parecido com o que o Minelli fazia. Você acha que você estava à frente do seu tempo ou o futebol caminhou para trás? O que é ideal hoje para o futebol, apontado por toda a imprensa e por todas as pessoas que estão comandando os clubes hoje, é uma coisa que eu fazia em 77 com o Internacional de Porto Alegre. Então, o tempo já se passou. Naquele tempo, eles diziam que eu fazia uma heresia muito grande, porque eu obrigava o Figueroa, que ganhava 50 mil reais por mês na ocasião, acompanhar um zagueiro que era açougueiro de um time menor.
Mas eu sempre quis e sempre me norteei por o sistema. O futebol é um jogo onde todos têm que participar. Quando você tem a bola, você tem que ter uma liberdade maior. E quando você não tem a bola, você tem que ter uma obediência tática para não permitir que o adversário leve vantagem. Esse foi meu lema durante todo o tempo, em todos os clubes que eu trabalhei, quando ganhei, quando perdi, quando fui campeão, quando não deixei de ser. Mas eu acho que o futebol, aliás, todo esporte, você tem que saber atacar e defender. Não fui defensivista nunca, nunca proibi meus jogadores de não atacar. Mas é evidente que sempre exigi que quando nós tivéssemos a bola, todos eles queriam ter uma participaçãozinha para ajudar na marcação. E o Muricy Ramalho, que é hoje o técnico de mais sucesso do país, quem vê os times do Muricy entende que ele, na metodologia de treino, ele tem inspiração do Tele Santana, que é a repetição, até o acerto. Mas na filosofia de jogo, eu acho que ele bebeu muito mais nas fontes do ensinamento do Rubens Minelli do que do Tele Santana, meu. Ô, Minelli, muito obrigado. Só para encerrar, gostaria de usar a sua experiência. O senhor pode me dizer a idade? 83 anos, vou fazer 84 em dezembro agora. E mais moderno do que nunca, hein, Minelli? Eu queria encerrar só te perguntando o seguinte: o São Paulo joga na quinta-feira contra a Ponte Preta, que já mostrou quando eliminou o Corinthians do estadual, aí que é um time que sabe jogar realmente se defendendo. Queria ouvir do senhor, o que o senhor, que conhece muito bem o São Paulo de outros tempos, como é que o senhor encara essa partida? O São Paulo passa por essa daí, Minelli? Olha, o jogo não é fácil, não. A Ponte montou um time muito bom, o Gilson Kleina está fazendo um trabalho excepcional e eu acredito que a Ponte vai complicar o São Paulo. Mas o São Paulo é o favorito porque é uma equipe mais rodada e de jogadores mais experientes. Mas a Ponte é um time forte e um time capaz, inclusive, de surpreender. Minelli, muitíssimo obrigado, viu? Foi um prazer aí contar com a sua presença aqui no Cartão. Muito obrigado, muito obrigado. Eu é que quero agradecer essa oportunidade que eu tive de falar com o Ricardinho e desejar a ele o maior sucesso e toda a experiência que ele já tem. E, bom, muito importante seria que ele tivesse a sorte necessária para, com todas essas condições, ele ter a sorte necessária para conseguir os resultados positivos. Grande abraço, obrigado, Minelli. Quiser se despedir? Obrigado, senhor Minelli. Tudo de bom pro senhor. Boa noite. Obrigado, tudo de bom pro senhor, muita saúde aí e muito mais uma vez obrigado por tudo. É um prazer em ouvi-lo e muita felicidade para você. Valeu, Minelli. Bom, bacana demais esse eu sou encontro. Fã do Minelli. Somos todos, eu diria. E retroativamente é tetracampeão brasileiro, porque reconheceram os Robertões, ele era o técnico do Palmeiras de 69. Verdade. Então, retroativamente, ele foi o primeiro passou a ser tetracampeão brasileiro. Mas aí tem a sequência, né? O Robertão que tinha cara de campeonato brasileiro, né? Com o Inter 7-4, 7-5, 7-6 e com o São Paulo 7-7. 7-7, tri seguido. Tem que ter um pouco de sorte, como disse aqui. Acho que o bacana, Ricardinho, eu vou mudar um pouco o tom da conversa, porque, óbvio, quando a gente fala em você, tem Twitter aqui, por exemplo, falando que você por exemplo, o Marcão aqui, Ricardinho, eu já vi jornalistas e comentaristas de futebol te chamarem de traíra. Você processou algum? Como é que você lidava com isso? Aí a gente vê aí a declaração do Minelli totalmente na contramão dessa história, Ricardinho. Cara, nós vivemos num país democrático, né? Você não vai poder agradar a todos, né? E também nem tenho essa pretensão, né? Mas não tem esse negócio de processo, é só quando há necessidade, né? Então, quando houve a necessidade, a gente fez. Quando não precisou, a gente não fez e está tudo bem. Só uma pergunta emendada nessa aqui. Você sempre foi muito inteligente na parte tática como jogador de futebol, mas algumas pessoas dizem que você tinha alguns problemas de relacionamento. Inclusive, teve um com o Marcelinho, mas você não foi o único a ter problema com o Marcelinho na carreira. O que é mais difícil? Qual é o seu maior desafio, acho, nessa carreira nova? É posicionar jogador, dar o treinamento ou administrar as pessoas? Não, eu acho que nenhuma nem outra. Eu acho que o mais difícil para um treinador, e nesse momento, é você procurar tirar de cada jogador o que ele tem de melhor. Entendeu? Você poder aproveitar isso. E tirando o que cada jogador tem de melhor, você poder passar para ele aquilo que você quer. Então, às vezes, o treinador ele tem uma boa visão, ele tem boas ideias, ele tem um sistema legal, mas às vezes ele não consegue passar para o jogador, ou às vezes ele não consegue extrair do jogador aquilo que ele tem de melhor. Ou seja, a gente estava até conversando antes do programa, se eu tenho um jogador
com uma característica ofensiva, ou se eu tenho um jogador que cria a jogada, né? Que é um jogador que faz o time jogar, que tem uma técnica apurada, eu não posso querer que esse jogador vá marcar o volante ou o lateral adversário lá na minha defesa. Porque eu vou tolir Mas existe esse cerceamento, é uma lei do futebol, né? Vou te falar isso porque ontem eu estava vendo Bem Amigos, que tinha o Paulo Henrique Ganso como convidado, e em determinado momento perguntaram para ele por que ele não estava repetindo as atuações que ele costuma ter no Santos, na seleção brasileira. E ele, discretamente e muito educadamente, disse que estava faltando um pouco de liberdade. E realmente, no final, acabou passando batido o negócio, mas tinha uma declaração muito forte, ainda mais vindo dele, né? Eu penso dessa forma. Você tirar do jogador o que ele tem de melhor, a característica dele. Isso não quer dizer que esse jogador, como o seu Minelli acabou de colocar, ele não vai participar da parte defensiva. Ele pode posicionar, né, se posicionar de uma forma que ele auxilie na retomada da bola. Né? Mas eu tenho que, na verdade, seria um auxílio na parte defensiva, mas extrair dele na parte ofensiva o que ele tem de melhor, ao contrário do marcador. Né? O marcador, o que a gente faz? A gente fala, você marca, você se posiciona, marca, rouba a bola e entrega para o cara que estiver mais próximo e volta a se posicionar de novo. Por quê? Porque o objetivo desse jogador, ou a característica dele é o quê? De marcar. Não vou querer que esse jogador crie jogada ou vá finalizar lá na frente, porque não é a característica dele. Então, eu acho que o desafio do treinador de futebol é passar aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer como equipe, mas principalmente tirar do profissional aquilo que ele tem de melhor, independentemente da característica. Você até usou a expressão liberdade. Eu já estava conversando que você falou como é que é liberdade com responsabilidade. Exatamente. Exatamente. É uma liberdade com responsabilidade, né? Você dá liberdade para o jogador para que ele possa colocar para fora, porque ele possa colocar em função do coletivo a sua qualidade individual, né? Mas com responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade de que, sem a bola, ele tem que participar da parte defensiva da equipe. Né? Eu acho que se você conseguir esse equilíbrio dentro das peças que um treinador tem, você com certeza vai conseguir ter bons resultados. O Neymar, por exemplo, no jogo na final, ele criou jogadas de gols, fez 2 gols, e a gente viu o Neymar roubando bola na lateral. Como o Ganso marca muito bem. Agora, obviamente, que o Neymar, ele é um complemento na marcação, e ele é uma referência quando o time tem a bola, obviamente. Deixa eu só aproveitar, a gente vai cair justamente no jogo do Santos e do Guarani. Antes eu queria falar do nosso sorteio, a gente vai ver aí no nosso sorteio de hoje, tem uma camisa do São Paulo e também um exemplar do livro Contos da Colina, do Ney Lopes, Maurício Murad e Luiz Mafel, livro publicado pela oficina Raquel Editora. Um livro muito bacana, estive dando uma lida, são textos sobre 11 ídolos vascaínos. A camisa não você achou bacana, só o livro, é isso? A camisa, na verdade, está na loja todo dia. O livro chega de vez em quando. O pessoal do Twitter está pegando no seu pé, está falando de má vontade com o São Paulo. Mandaram pegar no seu pé. Por falar... Bresselli, até lembrei quem pediu para te falar. Um injusto. Brincadeira, por falar que eu fiz a brincadeira de que livro não chega todo dia na livraria. Aliás, o lançamento desse livro, quem está sorteando, vai ser na próxima quinta, dia 17, a partir das 7 da noite, no Bar São Cristóvão, que fica na Rua Aspicuelta, aqui na Vila Madalena, em São Paulo. A camisa do São Paulo você encontra nas melhores lojas do ramo, é isso, Vitor Biner? Mas talvez não encontre essa daqui, não é, Ricardinho? Exatamente. Ricardinho trouxe um presente também aqui, ó, a camisa do Paraná que a gente vai mostrar, só que a gente vai guardar ela, atiçar um pouco os telespectadores, aí a gente coloca ela para o sorteio na semana que vem. Essas faixas têm nomes, Ricardinho? Nomes de torcedores? Essa camisa foi uma camisa comemorativa, né, que o Paraná fez, né, para os torcedores, né, são os nomes de vários torcedores aí, né, que foram colocados nessa camisa comemorativa. Tem alguém da tua família aí, que tua família é paranista toda, né? Sinceramente, eu não sei. Né? Pode ser, eu não sei, mas a família realmente é paranista. Obrigado, Ricardinho. Obrigado mesmo. Bom, eu falei que a enquete é a seguinte. A gente ficou pensando, e a Folha de São Paulo, na última página do Caderno de Esportes, deu até bastante destaque para isso, porque na final dos estaduais os ingressos encalharam, né? E em alguns estados esse encalhe chegou perto de 50%, não foi o caso de São Paulo. E a gente queria saber de quem acompanha o cartão, o que tem afastado o torcedor dos estádios? O que tem te afastado do estádio? É a violência, é o pay-per-view, é a preguiça, é a qualidade do jogo, é o preço do ingresso? Ou são outros os motivos? O que você acha? Eu acho que o preço do ingresso contribui muito. Depende de qual jogo. Eu acho que nos clássicos, acima de tudo, a violência, o preço do ingresso.
E a enquete mexeu com o pessoal, cara, que a gente colocou no meio da tarde. Tem uma coisa também, eu acho que o torcedor de futebol hoje... A violência ganhava disparado, né? O torcedor de futebol hoje muito menos apaixonado do que era pelo time, mas é muito mais raivoso, acho que tem mais prazer na vitória do time para encher o saco do outro do que um prazer pessoal. Mas esse sempre foi o barato do futebol, né? Isso não é de hoje, né? Mas acho que antigamente, por exemplo, eu não lembro, por exemplo, há 15, 10 anos, o time ganhando... Isso tá ligado à qualidade do futebol. O time fazendo um gol e as pessoas indo gritar o tradicional, com todo respeito, chupa na janela. Isso é uma coisa dos tempos novos, é uma coisa que você fala... Mas todo mundo que vê futebol sabe. Vai pra janela e sai a tal frase. O cara não comemora o gol. Ele vai pra janela comemorar pro outro. Então eu acho que tem vários aspectos que estão distanciando um pouquinho o torcedor do estádio. Tudo junto você hoje ao mesmo tempo, né? A preguiça. A preguiça você pode incluir o PPV. A preguiça não tinha nenhum voto na hora que eu vi. Acho que o preguiçoso, na verdade, tem preguiça até de votar. O torcedor perdeu o hábito. O pessoal da faixa etária abaixo dos 40 anos não tem uma frequência de estádio, como tem a minha faixa etária. Né? Perdeu o hábito por uma série de motivos. Quantos clássicos já foram realizados fora de São Paulo, por exemplo? Em Rio Preto, em Presidente Prudente. Então você vai perdendo aquela sequência, vai perdendo aquela liga. Né? A falta de ter um jogador com quem ele se identifica no campo. Também. Antigamente todo time tinha um, né? Hoje em dia... Acho que são vários fatores. Escolha uma das possibilidades. Preguiça. E aí você põe a televisão no meio da preguiça, que é um grande indutor de preguiça. Fala aí, Ricardinho. Poxa, que assunto, hein? É complicado. Não, é um assunto... Não é polêmico, não, mas é um assunto... extenso, né? E um tanto filosófico. Eu acho que porque eu acho que, assim, gira especificamente em torno da palavra qualidade, né? Por que qualidade? E essa palavra? Porque a qualidade de jogo, qualidade de acomodação para o torcedor, qualidade de organização, né? Sim. E aí a gente já vai para um outro ponto nessa qualidade de jogo e organização que cai diretamente na qualidade do ingresso, no preço do ingresso. Aí o custo-benefício Porque também. aí o cara fala, poxa vida, eu vou pagar 10 muito reais dinheiro de ingresso, para pouca coisa, né? Exatamente, eu vou ganhar 10. Não, mas de repente o torcedor ele não liga de pagar 50, 60, 80 reais. Tem torcedor que vai porque gosta do clube, mas tem outro torcedor que fala, pô, mas eu vou pagar 60, 80 reais e aí eu vou num estádio que eu não tenho condições de assistir o jogo. Numa entrada que eu não consigo, eu demoro 1 hora para comprar o ingresso e mais meia hora para entrar no estádio. Às vezes a catraca está quebrada. Banheiro eu não posso usar com a minha família. Aí nós vamos no outro aspecto que o Celso colocou da preguiça, entre aspas, né? Que a preguiça é o quê? É as facilidades que existem com relação aos jogos, a televisão. Mas que não existem. A televisão, né? Porque hoje em dia todos os jogos, né? Quase todos, mas vamos colocar os grandes jogos, eles passam na televisão. Os campeonatos aí, vamos colocar aqui o Paulista, por exemplo, né? Especificamente, todos os jogos, ou a maioria deles, você assiste na televisão. Então tem aquele conforto. Aí o cara não tem, de repente, isso no estádio, ele fala assim, opa, sou torcedor, mas vou pagar o meu pay-per-view e vou assistir na minha casa, com replay. Com banheiro bom. Com banheiro bom. De repente posso almoçar com a minha família, né? Posso almoçar com a minha família, curtir os meus filhos e lá quando for 5 para as 4, sento no meu camarote da minha sala e assisto o jogo do meu time. Quer dizer, são uma série de detalhes que contribuem para que aquilo você falou tudo, realmente é extenso, eu concordo também, porque tinha visto o resultado antes, e a violência ganha disparado. Há até uma preocupação para amanhã. Dos jogos, há uma preocupação até amanhã, porque São Paulo, na verdade, tem o jogo do Corinthians, Barueri. E na cidade vizinha, Barueri, tem o jogo do Palmeiras, o histórico de confronto das duas torcidas e por aí vai. Realmente é uma questão que a gente podia falar, tem gente que fala que é porque o jogo é televisionado. Também não acho que um jogo de final, por exemplo, dá para não ser televisionado também, que seria muita... Sempre foi televisionado e sempre encheu. Exatamente. Enchia com 90, 100 mil pessoas. Mas quando eu digo isso, não é que... É porque na televisão, hoje, sempre foi televisionado. Só que acontece o seguinte, o cara opta pela televisão porque ele não tem a qualidade que ele exige, que ele gostaria no campo. Porque, por exemplo, eu, sinceramente, sou da opinião assim, você assiste muito melhor um jogo no campo do que na televisão. Muito melhor. Pelo menos eu, que sou profissional, eu prefiro sempre assistir no campo. É ver um show de DVD ou ver o show no lugar do show. Exatamente. Mas só que acontece o seguinte, quando o torcedor ele não tem isso
no caso no campo, né, essa qualidade, ele prefere ficar em casa. Então ele paga e assiste em casa. E enorme oferta de jogadores de jogos da Europa, que também não havia antigamente. Seu time tem um problema de acomodação de torcedor, não tem, Ricardinho? O torcedor paranista é mais... não é tão presente, né? Mas eu acho que o Paraná sempre foi, né, numa época boa, dos anos 90, o torcedor paranista, ele participava. Perdeu-se isso devido ao que se perdeu também de resultado, de espaço, né? O Paraná, nos últimos anos, acabou perdendo, e é uma realidade, de espaço, não só a nível nacional, como a nível estadual também. Tanto é que nós estamos hoje jogando a Série B do Campeonato Estadual. Então, automaticamente, os torcedores, eles acabam, vamos dizer assim, não é que largam o time, mas não tem a mesma afluência, né, de presença. Envelhece. Exatamente. Então, você precisa retomar isso, e é algo que nós estamos... desde de janeiro, tentando retomar, né? Quero ouvir de você também se o Paraná mudou nessas partidas que você fez depois de ter enfrentado o Palmeiras a primeira vez. Mas a gente falou aqui do Santos, eu vou pedir para o Bi Ribeiro ilustrar nossa conversa aqui com os gols da vitória santista no primeiro jogo, porque a gente estava vendo aí e comentando com o Ricardinho na hora do nosso clipe de abertura, e eu ouvi quase ninguém falar. A gente vai ver aí o primeiro gol santista, né? A jogada começa com o Neymar aqui, o Arouca faz a proteção ali e o Ganso vai completar. Finalzinho do primeiro tempo, que ajudou bastante também, né? Olha a marcação. Um em cada, 2 no Neymar. Um em cada jogador. Deram um mínimo espaço pro Ganso. Acho que era Everton Costa, se não me engano. E não adianta nada. E faz o gol. Um mínimo espaço. Uma vez no primeiro tempo. E aí eu queria que você comentasse, que você falou comigo aqui. A gente vai ver o segundo gol aí, que a puxada de bola que o Ganso dá depois, Ricardinho, é um negócio... eu comentei o seguinte... A gente vai ver na sequência. Eu comentei o seguinte... A bola vai ficar para trás e puxa lá. Dois aspectos. Primeiro, a enfiada do Juan, né? Que é um lateral esquerdo, mas que tem qualidade. Olha, o segundo, o domínio. O gol do Neymar foi bonito, mas o gol saiu no domínio do Ganso. A hora que a bola veio enfiada do Juan, que ele dominou, ele domina e tira o domínio dele com a bola colada no pé. E meio de calcanhar, meio por trás. Trazendo a bola, ele tirou o zagueiro e ficou de frente pro goleiro. Foi isso que clareou tudo. A bola sobrou pro Neymar e ele fez o gol. Mas o gol, para mim, saiu no domínio que ele teve. E a matada do Neymar no terceiro gol? Vou tirar o zagueiro agora. outro movimento que, vamos dizer, o corte foi bonito, mas a matada é que fez a diferença, para ele poder ter o espaço de finalizar. Isso vem fazendo cada vez mais a diferença, né, Ricardinho? É a história da terra de cego, né? Você faz alguma coisa mais diferente. Eu acho assim que a individualidade de um jogador como o Neymar, como o Ganso, como outros jogadores, tem o Lucas no São Paulo, né? A individualidade, ela só é decisiva e ela só se sobressai quando o coletivo está forte. Então, quando o coletivo de uma equipe, ele trabalha bem, ele consegue... Sobressaia. Porque aí o coletivo proporciona ao Neymar, numa jogada individual, fazer o resultado. O Santos é prova disso. Não ia ter essa condição. No Ganso, por exemplo, numa enfiada, resolveu o jogo. Por quê? Porque coletivamente o time está bem, o time está jogando bem, está defendendo, está criando jogada. Aí ele proporciona, agora para o Neymar eliminar um jogador ou fazer uma jogada individual e resolver. A própria final do Mundial foi isso, um coletivo que não foi bem e não permitiu esse tipo de jogada, porque a bola não chegava, né? O Santos, nos 2 jogos contra o São Paulo, com a bola... Nos 2 jogos do Campeonato Paulista, com a bola, contra o São Paulo e contra o Guarani, não fez grandes partidas. O Santos se defendeu muito tempo bem, teve alguns momentos especiais, e nesses momentos os jogadores especiais definiram. Aliás, como não fez grandes partidas na Libertadores também. Fez contra o Inter. Fez contra o Inter. Foi uma grande... A exceção. Uma atuação valente, mas fora muito acima do padrão que o Santos vem tendo. Muito acima do padrão de qualquer time brasileiro. De qualquer time brasileiro. Bom, vou aproveitar e vou atualizar rapidinho. O Santos tem a dúvida do goleiro Rafael. Ele passou uma semana sem treinar, voltou a treinar com bola na tarde de hoje. O Fucili segue fora, então tem aquela questão de com quem fica a lateral direita, né? Se volta o Maranhão, se ele deixa o Adriano no meio, se coloca na lateral, se usa o Henrique como usou. Depende de como ele avalia o time do Bolívar. O time do Bolívar fez gols todos os jogos fora de casa na Libertadores, não é uma grande equipe. Eu manteria o Henrique de longe. Então, eu acho que, se eu bem conheço o Muricy, ele vai manter o Henrique para poder soltar um pouquinho mais o Juan, que estava subindo pela esquerda, usa o Henrique ali como um lateral que ajuda na sobra terceiro zagueiro
matar contra-golpe. Bom, não tem muito segredo. Estavas curioso também? Vocês sabem, e quem não sabe fique sabendo, o Cartão Verde ganhou uma versão mirim que vai ao ar de segunda a sexta, às 7h15 da noite. Não é de hoje que os meninos, quem está falando aqui, emprestam sua graça ao futebol. Por isso, o time do Cartão faz agora uma tabelinha com o time do Cartãozinho, que vai falar sobre o jogo que começou a decidir o Campeonato Paulista desse ano. E aí, hein? Nossa, o Santos no primeiro tempo não jogou nada, mas quando veio pro segundo, teve mais oportunidade. Pra mim, o primeiro Como é que é? Como é que é? Peraí. Como é que é? Por favor, Matheus. No primeiro tempo, o Santos jogou nada. Só que no segundo tempo teve mais oportunidades e soube aproveitá-las. Aí fez os gols e Neymar fez a diferença de novo e ganhou. E aí, Pedro? Eu acho que o Santos jogou muito bem no segundo tempo, mas o primeiro... não. Bom. Mas aí o Santos conseguiu recuperar no segundo tempo e fez os 2 gols. É porque tem Neymar também, né? Neymar e Ganso. Como é que é? Fala, Eric. O Santos conseguiu também ganhar esse jogo. Tipo, o primeiro tempo tava jogando mal, né? Péssimo. Aí o segundo tempo, Neymar e Ganso começaram a jogar melhor e fez 3-0. E arrasou, né? Acabou com o Guarani. Fala, João! Eu acho que no primeiro tempo o Santos não jogou muito bem mesmo, mas no segundo despertou todo mundo. Você vê que o Matheus aí do Santista, você fala, o time não jogou bem, mas está com um sorriso desse tamanho, né? Não está se aguentando. Agora os nossos futuros comentaristas, os futuros jornalistas que hoje fazem parte do Cartãozinho Verde, estão marcados já, né? Porque todo mundo já faz que time cada um torce, né? Então não vai dar mais pra enrolar que eles de hoje em dia fazem. Sinceridade de criança é cruel, né? É péssimo. Primeiro tempo péssimo. Nenhum comentarista esportivo tem coragem de falar isso. O Renato Russo tinha uma letra que falava, já não sou criança para saber tanto, né? Então é mais ou menos nessa linha. Bom, o Cartãozinho Verde de segunda a sexta, todo dia às 7h15 da noite. Cartão Verde grandão, faz um rápido intervalo. Na volta vamos falar, entre outras coisas, sobre o Palmeiras. Vamos conferir as notícias e saber como foi o último treino do time de Filipão, que é o adversário do nosso convidado Ricardinho amanhã. Até já!